Senhor, com o hino do Salmo 85, e esse é um momento de ofertório também. Fique à vontade para dar aqui, trazer os dízimos e as ofertas. Vamos louvar ao Senhor. Amém, amém, aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 8. Vamos a partir do versículo 16, no finalzinho do 8. A gente vai terminar o 8 e iniciar o 9. Eclesiastes 8, 16 ao 9, 10, nesta manhã. Eclesiastes 8, a partir do versículo 16, assim diz a palavra do Senhor. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para descobrir. Não entenderá, e ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa que acontece com todos, também acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto eles vivem depois rumo aos mortos. Para aqueles que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. E não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias da sua vida, dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos prepara para que nós possamos entender Tuas maravilhosas verdades. Obrigado, Senhor, pelo livro de Eclesiastes, porque estamos aqui firmes e fortes, escutando, entendendo, aprendendo sobre a continuação deste livro. Nos abençoa, tem misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, para você, pense comigo, qual seria a melhor coisa da vida? O que é a melhor coisa da vida? Salomão vai falar hoje de diversos prazeres que a vida nos traz, que Deus nos deu. Se a gente perguntasse para muita gente, eles diriam comida. Pense agora na variedade de comidas que Deus fez. Pense nas várias texturas das comidas, nos vários aromas, aquele bolo com vários andares de recheio,
aquele pastel quentinho que você tira a ponta dele e a fumaça sai e você sente aquele maravilhoso aroma e espera ele esfriar para devorar aquele maravilhoso pastel. Pão de alho com aquela carne bem passada ou mal passada. E depois tem a sobremesa, aquele mousse de maracujá, aquele pedaço de torta alemã, aquele sorvete. E tem gente que trocaria tudo isso por sushi, né? Sushi é uma bênção, sushi é bom demais. Tem aqueles rodízios, né? Que tem tudo, né? Tem aquele rodízio que é de carne, sushi, frango, pizza e pão de queijo. Tem tudo. Você tá com a carne e de repente chega alguém com uma pizza, né? E você, não, eu quero ficar só na carne, né? Não tem nada a ver rodízio de pizza com carne. E o que falar da batata frita? O que falar delas? Quem teve a ideia de cortar uma batata e jogar no óleo quente? Um gênio, né? Nós devemos muito a ele. Carne de sol com macaxeira, divino. Mas vamos parar de falar de comida. Muitos acham que a melhor coisa é a comida. Muitos acham que a melhor coisa é a bebida. Pode ser. Aquele caldo de cana, bom demais. Coca-Cola em todas as suas variedades. Coca-Cola de lata, de garrafa. E a maravilhosa Coca-Cola de vidro. E aquela que está uma semana na sua geladeira perdendo. Já perdeu o gás. Maravilhosa também. Milkshake de ovo maltine. Ó. As suas infinidades de sucos que nós temos. Suco de graviola, de cajá, de acerola, de maracujá, de laranja. E sobre bebida, o que falar da água? Bom demais. Aquela água que você tá com tanta sede que a sua voz já tá mudando, tá rouco já, a garganta seca. E aí você se hidrata, você bebe aquela água. E aquilo ali recompensa a nossa voz. Talvez a melhor coisa da vida seja namorar. Salomão vai falar disso hoje. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre namorar. Agora não. Mas o fato é que Salomão está dizendo que Deus ele fez coisas boas nesse mundo. E muitas vezes nós estamos tão afundados em nossos problemas que nós perdemos a capacidade de desfrutar dessas coisas, desses momentos bons, que podem passar e talvez nunca mais voltar. Muitas vezes a gente não curte aquele momento porque, não, isso aí vai acontecer outras vezes, com certeza. Meus amigos me chamaram para sair, mas eles vão chamar de novo e aí eu vou deixar para outra vez. Talvez não aconteça, você já parou para pensar nisso? E Salomão vai nos lembrar disso nos dias de hoje. Embora esse mundo seja amargo, e muitas vezes ele é amargo, ele vai dizer, calma, tem doce também nesse mundo. Devemos enfrentar o amargo, mas Deus deseja também que a gente desfrute do doce também. Afinal, ele vai falar também sobre isso, a morte se aproxima. E à luz da morte devemos viver com o melhor que nos é dado, uma vez que o final de todos, ele não vai fazer acepção de pessoas aqui também. O final de todos, igualmente, é a morte. Nós devemos aproveitar tudo que Deus nos dá. Olha os versículos 16, 17 do 8 e o versículo 1 do capítulo 9. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce. Não para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Irmão, Salomão aqui está no fim da vida.
E ele está gastando seus últimos miolos aqui para entender qual é o sentido da vida. Pense numa pergunta difícil. Ele é o homem mais sábio do mundo. E mesmo para ele está, olha, eu não estou conseguindo dormir com essa dúvida. Às vezes eu perco o sono e eu não consigo achar a resposta, qual é o sentido da vida. É igual quando você se aprofunda no assunto, você diz assim, não, eu vou estudar esse assunto que é complexo, mas eu acho que daqui a 2 horas eu já tenho todas as respostas sobre ele, com as fontes que eu tenho. E aí quando você estuda, você vê que surgem mais dúvidas. Olha, esse assunto aqui não é tão fácil como eu achava. Eu achava que ele era complexo, mas não tão complexo. E aí você vai começando a ver, sei lá, teorias de alguns teóricos, de alguns pensadores que é da mesma linha de raciocínio, mas eles pensam diferente sobre esse assunto específico. E você vai se aprofundando e você vai vendo mais polêmicas sobre eles. Tem assunto em teologia que é assim. Tem assunto na Bíblia que é assim. Tem assunto que é claro. Olha, Jesus morreu por você e ele morreu pelos seus pecados. Ok. Mas tem coisas tão complexas que fulano que é reformado e ciclano que é reformado pensam completamente diferente. E pregam completamente diferente. E agora, o que é que eu faço, né? A gente diz, poxa, tem muito mais dúvida sobre isso. É muito mais complexo. Parece que quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu corro atrás do vento. Parece que quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu tento segurar vapor com a mão. E Salomão ele vai entender isso, perdendo várias noites de sono. A vida não tem uma fórmula fácil. Ou tem problemas que a gente passa que não é uma frase ou um método que todo mundo faz que vai resolver esse problema. A solução para o sentido da vida, a gente já viu aqui, não é um cálculo matemático. Não é uma ciência exata. E ele vai dizer no versículo 16, eu perdi o sono tentando achar o sentido da vida. Versículo 17, quando eu achei alguma coisa, eu descobri que eu nunca vou achar tudo, por mais que eu me esforce, eu não vou ter todas as respostas das perguntas que eu tenho. E às vezes a gente acha que para curar aquele sofrimento, é só eu seguir aquele manual de desapego que muitas pessoas nos ensinam, métodos fáceis, e você vai resolver o seu problema. Não é assim que a vida funciona. Eu sofro para resolver um problema. Quando eu tenho um problema para resolver, eu fico inquieto. Mariana sofre com isso, né? Ela já olhou assim para mim. Ela sofre, ela sabe que eu tenho aquele problema que não é fácil de resolver, e eu fico inquieto, eu fico chato, até resolver. Tem coisas que você resolve. Tem coisa que você resolve do dia para a noite. Que você resolve com uma conversa, com um diálogo. Tem algo que é simples, mas por mais que os seus problemas sejam resolvidos, todos os seus problemas nesse mundo não serão resolvidos. Você sempre vai ter coisa para resolver. Você sempre vai ter coisas em aberto. Sempre vai ficar faltando algo. Perfeição não é aqui. Nós temos que entender isso. Sempre teremos problemas. E como Salomão fala aqui, às vezes o sono some. Mas ele conclui algo aqui no início do capítulo 9 que nos conforta. Ele vai dizer, os justos e os sábios com seus feitos estão nas mãos de Deus. Todos nós estamos nas mãos de Deus. E Deus ele não fica lá no trono, sentado só, longe, distante, sem ligar para os nossos problemas. Deus ele considera cada um dos nossos problemas. Às vezes a Bíblia não vai dizer a solução do seu problema diretamente. Às vezes, para o seu problema, a única coisa que a Bíblia vai falar, olha, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que você está passando, Ele entende, Ele está atento, aguente mais um pouco. Às vezes a Bíblia só vai dizer isso. Irmãos, se o livro de Eclesiastes fosse um doce, eu que gosto de comida, fico pensando nisso e boto no sermão, né? Ele seria aquele chocolate 90%, cacau 90%, né? Iracema gosta, né? Ele não seria amargo,
ele seria bem amargo. Ele está nos dizendo, pare de tentar compreender tudo o que Deus faz. Pare de tentar. Tem coisa que ele vai nos mostrar e ele vai explicar, ele vai detalhar na sua palavra. Plano de salvação. Está tudo detalhado lá em Romanos. Que presente a gente está tendo. Tem outros que você não vai entender, porque você passa por isso e outros não passam. Porque fulano passa por isso e ciclano que não merece tanto quanto fulano, que faz muito mais coisa, que desagrada a Deus muito mais, ele passa, e ciclano que não faz praticamente nada. O fato é que nós entendemos em parte, mas não entendemos o todo. A Bíblia vai nos mostrar que Deus escolheu Saulo para uma grande tarefa. Mas Saulo era um perseguidor do Evangelho. Por que usá-lo? Por que usar o grande vilão do cristianismo a favor do cristianismo? Ele matou Estevão. E tantos outros cristãos, ele merecia ser cancelado, esse homem. Ele não merecia ter o fim que teve, a fama que teve, ser o maior pregador de todos os tempos. Por que Paulo? Por que não o próprio Estevão? Um grande servo de Deus, um grande pregador. Por que matar um amigo e fazer um inimigo virar o seu amigo? Tem lógica isso? Por que matar Tiago e deixar Pedro vivo? Por que reduzir os seus soldados no meio de uma guerra? Não é uma guerra, cristianismo contra as doutrinas pagãs? Por que está reduzindo os seus soldados? Não tem lógica. Humanamente falando, não tem lógica. Tem coisa que dá para entender. Outras não dá. O próprio pastor Rodrigo nos falou aqui, falando e comentando sobre o difícil capítulo 9 de Romanos, que olha, tem coisa que a gente entende, tem coisa que a gente simplesmente obedece. Que talvez com a maturidade a gente vai entender, mas talvez não. Mas se está na palavra de Deus, a gente obedece. Talvez o capítulo 9 de Romanos seja muito mais complexo que todo o livro de Eclesiastes, na verdade. Muita coisa a gente não vai entender, mas devemos obedecer. Obediência sempre vem primeiro. A gente olha para esse mundo que Deus decreta todas as coisas e a gente indaga, olha, como é que Deus, ele decreta todas as coisas, por que ele decreta todas as atrocidades que acontecem? Eu vejo aí notícias terríveis e aí ao mesmo tempo eu tenho que acreditar que Deus decreta todas as coisas. Por que ele não impediu isso? Por que ele decretou guerra? Por que ele decretou pandemia, terremoto, tantos conflitos? Não tem como entender. Por que a gente não entende? Porque a gente não tem o todo da história. A gente não tem o todo. A gente não está vendo o quadro completo. A gente só está vendo um pingo ali de tinta. Somos muito pequenos, muito pequenos. Mas o conforto aqui no versículo 1 do capítulo 9 é, olha, Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que está fazendo. Você não está enxergando porque você não está vendo o todo. Porque você é muito pequeno. Porque a sua mente, comparado à mente de Deus, não tem comparação. Mas por outro lado, irmãos, imagine uma história sem conflito. Imagine um trailer que você assistisse e não teria um conflito. A história de um pai de família que ama suas esposas e ele não tem nenhum problema. Na vida dele não tem nenhum conflito. Você iria assistir esse filme, será? O menino nasce, se dá muito bem, no final eles viveram felizes para sempre. Sem não ter conflito, não tem vilão, não tem dúvidas, não tem indagação, não tem dilemas. Qual é a graça dessa história? Afinal, são nas provações, por causa do pecado, que nós amadurecemos. E isso é vital para nós. Mas acompanhe aí, a partir do versículo 2. Do versículos 2 a 6, ele indaga aqui coisas profundas. Afinal, são nesses versículos que as pessoas alegam que quando você morre, a sua memória apaga. Olha o versículo 2. Tudo acontece igualmente com todos.
O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Versículo 6, amor, ódio e inveja, para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Irmãos, Salomão ele pensava muito na morte. Talvez mais do que a gente. Talvez quando você fique mais velho, fique mais idoso, você pense mais na morte. Mas, mais ou menos, a gente sempre pensa na morte. Esse assunto sempre passa na nossa cabeça. E Salomão, ele conclui isso. É uma conclusão que é simples, mas ela é muito profunda. Todo mundo morre. Os bons morrem, os maus morrem também. Os corruptos morrem e os honestos morrem também. Os seguidores de Cristo morrem, os perseguidores de Cristo também. Aqueles que têm domínio próprio, pavio curto, qualquer coisa está metido numa confusão imprudente, morre. Aquele que é bem paciente e calmo, também. Quem desdenha do Evangelho morre. Quem leva Cristo a sério também. Que vantagem tem? Qual é a vantagem? Olha, semana passada Salomão reclamou que o perverso, ele tinha muitas vezes o destino do justo, ele era tratado como justo, e o justo muitas vezes tinha o destino do perverso. Ele sofria por causas de injustiça. Aqui ele eleva a sua reclamação a outro patamar. Ele diz, olha, no fim, todos têm o mesmo destino. O justo e o injusto, a morte. Isso parece justo? Como você que tem tanto zelo pela palavra, acaba no mesmo cemitério, numa vala, e ali do lado foi enterrado um assassino que matou e roubou a vida toda. Será que isso é justo? É estranho. Talvez, se eu comandasse esse mundo, eu faria diferente. Imagina aquela pessoa que passou a vida toda servindo a Deus, e aí você olha a velhice dessa pessoa, essa pessoa está passando por tanta doença, ela está passando por tanto problema, a gente diz, poxa, essa pessoa passou a vida toda servindo a Deus, e agora por que ela está passando por isso? Por que é que Deus está deixando isso? Será que Deus é amoroso mesmo, como a Bíblia fala? Ou Deus é mais caprichoso do que amoroso? Muitas vezes esse é o pensamento errado que nós temos. Olha, a gente pensa, se Deus existe, Ele vai fazer que tudo ocorra bem na vida das pessoas, de acordo com a minha definição de bem, e não o que Ele acha que é bom. Olha que interessante o versículo 4. Para aqueles que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Primeiro ele diz, enquanto há vida, há esperança. Há esperança para eu colocar o meu coração no lugar. E se ele não está, nós podemos colocar, ande logo. Irmãos, ninguém aqui, pare para pensar, tem mais de 100 anos. Ninguém aqui tem mais de 100 anos. A probabilidade é muito difícil. Então, olha, o tempo está correndo. Essa comparação mostra o quanto a vida é valiosa. Olha, é melhor ser um cão vivo, mesmo comendo migalhas, mesmo vivendo à margem da sociedade, do que ser o rei da selva morto. O rei da selva morto não tem tempo, não tem chance mais para nada.
Ainda que seja uma vida limitada, ainda que seja uma vida cheia de aperreio, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há tempo de entender, de crescer, de mudar. Quando a morte chega, não dá mais tempo, não se muda mais nada. Cai no esquecimento no sentido de que agora é outro plano. Agora são outras coisas, mas aquele tempo de arrependimento, de entender, de buscar, acabou. Você só tem na vida. Você não tem quando morre. É outra coisa, é outro plano. Não é que a sua memória vai ser apagada. Ele está dizendo agora são outras situações que você nem imagina. Aqui na terra é o tempo de crescer, é o tempo de viver a vida, é o tempo de entender. Uma vez quando a morte chega, não dá mais tempo de mudar. Tem uma série agora na Netflix, que é a série do Sandman. E eu acho interessante, eu gostei muito da série, terminei ontem. E adorei, achei maravilhoso porque ele, é claro que é um fictício, ele cria várias entidades. Tem o Rei dos Sonhos, que é o Sandman. Ele é o cara que administra os seus sonhos, o que é que você sonha, seus pesadelos. Ele cuida desse reino. Tem o Lúcifer, que é o rei do inferno, tem um bocado de coisa. E tem a morte, que é a irmã do Sandman. Ela é irmã dele. E no capítulo 6, o Sandman quer pedir os conselhos à morte. E a morte diz, olha, eu posso lhe dar conselho, mas eu trabalho 24 horas. Eu estou sempre trabalhando. Então, se você quiser me acompanhar no meu trabalho, você fica me acompanhando e fica conversando comigo. Mas eu tenho que levar as pessoas. E o capítulo é proposital. A morte, no capítulo, primeiro ela leva um senhor de idade bem velho. E aí o senhor está tocando violino lá, de repente ele... Eu morri? Ela disse, morreu, estou aqui para lhe levar. E aí é que nem Ghost, né? Tá o espírito e o corpo da pessoa ali. Aí ela vai e leva. Aí o capítulo vai passando, ela leva algumas pessoas mais de idade. De repente ela leva um homem de 20 anos de idade. É aquilo meio que lhe choca. O homem sai do lago e ela diz, olha, eu sou a morte, eu tenho que lhe levar. Aí o rapaz diz, olha, mas eu tenho 20 e poucos anos e eu estou na minha lua de mel, eu estava nadando. E você já vai me levar? Ela, o seu corpo está lá boiando. Você morreu, eu tenho que lhe levar. O que saiu foi o espírito. Aí você diz, poxa, pessoas jovens morrem, olha. E no final do capítulo, ela leva um bebê recém-nascido. A cena é bem chocante. A mãe diz, olha, fique aí no berço que eu vou preparar o seu almoço. Aí a mãe sai, ela leva a criança. Quando a mãe volta, o bebê está morto. E olha, a gente sabe, a gente vê na televisão, a gente vê nos noticiários que pessoas de todas as idades morrem. Mas quando a gente vê isso numa representação, aquilo ainda choca a gente. Olha, pessoas jovens podem morrer. Podem. Nós não sabemos o tempo que nós temos. Nós podemos ter muito ou nós podemos ter pouco. E veja, tudo nessa vida a gente pode tentar de novo. Já reparou nisso? Se você não passou no vestibular, tem outro ano. Calma, não é o fim do mundo. Os adolescentes pensam que é o fim do mundo, mas não, é que nem Natal. Tem todo ano. Se você não passou na prova do Detran, calma, você vai ter que gastar mais dinheiro. Mas daqui a 15 dias você faz de novo. A sua sobremesa ficou ruim? Calma, faz de novo até acertar. Não tem problema. A dieta não funcionou. Enquanto existirem segundas-feiras para começar, comece de novo. Não deu bem naquela entrevista de emprego? Calma, tem outras oportunidades, vão surgir, mas a vida é uma só, não tem outra oportunidade. É isso que Salomão está dizendo. Não tem como você tentar de novo. Esse negócio de reencarnação é balela. Para você dizer, não, depois você tenta de novo. Isso é mentira do diabo. O seu tempo é limitado para você entender como a vida funciona. O relógio está correndo. Depois de morrer, acabou a oportunidade de salvação. Acabou a oportunidade de crescimento nas Escrituras. E olha, quando a gente lê isso aqui numa primeira impressão, parece que Salomão está negando a vida após a morte, né? Parece que ele está dizendo assim, ó, quando acabou, morreu. É aniquilado, né? Aproveite a sua vida. Não, Salomão, ele está negando, talvez ele está negando aqui essa existência, esse outro mundo que vai existir. Não, ele apenas está colocando
a sabedoria dele na nossa perspectiva. Em quem vive debaixo do sol, em quem tem esse pensamento limitado. Nessa perspectiva, é hora de mudar. É hora de buscar aprender mais e tomar as atitudes corretas, não depois, não na próxima semana, agora. Por quê? Porque a gente sabe, a Bíblia não esconde isso, ela não camufla isso. Em cada versículo, ela respira vida após a morte. Nós sabemos que isso é real, mas ele aqui quer mostrar que o que nós fazemos aqui não dá para mudar depois. Depois da vida, o que a gente faz aqui fica eternizado. Essa é a perspectiva. As atitudes que você toma agora não vão poder ser alteradas depois da sua morte. Depois da sua morte, acabou. Essas decisões que você precisa tomar agora, nessa vida, você tem que tomar agora, porque depois de morrer, será tarde demais. A decisão, por exemplo, de seguir a Cristo. Olha, eu vou me comprometer com as Escrituras. Eu vou ser uma pessoa mais comprometida. Depois não tem segunda chance, não tem a terceira vinda de Cristo, a quarta vinda de Cristo. Não, vai ter a segunda, depois ele vai dar um tempinho para o povo se arrepender e depois ele volta de novo. Isso é outra mentira. Não existe. Esse mundo tem data de validade. Assim como nós temos. Talvez você não chegue junto ao fim do mundo. Provavelmente isso aconteça. Você vá antes, como tantos já foram. Tem o comentarista Philip Ryken, que comenta Eclesiastes, e ele vai falar ele para aqui para dar uma visão geral do livro. Ele vai dizer assim: esse não é o tipo de livro que você lê e acha as respostas para as suas perguntas. Esse livro serve para você entender que precisa servir a Deus mesmo sem ter as respostas. E ao mesmo tempo ele é parte de um livro maior que traz diversas respostas. A questão é, estamos indo para a morte. Mas existe esperança acima do sol. Mas antes disso, Deus te chama a investigar esse mundo abaixo do sol. Afinal, é para isso que você está nele. Investigue-o. Mesmo sem ter todas as respostas. A gente não vai ter. Como vivemos sabendo que o nosso fim é a morte? Como é que eu devo me comportar? Eu devo aproveitar as coisas que Deus nos fornece nesse mundo debaixo do sol. Olha o versículo 7. Os versículos 7 a 10 parece que eles foram copiados e colados de outros capítulos. Olha o versículo 7. Portanto, vá, coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmãos, se Eclesiastes fosse uma música, esse seria o refrão de Eclesiastes. O refrão é: aproveite a vida debaixo do sol. Sim, porque o refrão ele se repete várias vezes na música. E várias vezes a gente vê repetido: aproveite a vida debaixo do sol. Capítulo 2, ele vai dizer: aproveite as coisas que vêm da mão de Deus. Capítulo 3, são dádivas da mão de Deus. Capítulo 5, Deus deu essas coisas para ocuparmos o nosso coração. E agora no capítulo 9. Semana passada nós vimos diversas injustiças que o mundo carrega, mas o que Salomão quer nos mostrar é que, olha, essas injustiças não podem desanimar de você viver a sua vida. Por mais dolorosas que sejam as notícias que vocês veem, por mais injustas que elas sejam, isso não pode desmotivar você. Muitas pessoas, por saberem que vão morrer, elas param de viver a vida. E principalmente aquelas que não acreditam que existe algo mais,
que a sua alma vai ser aniquilada, que não tem nada depois. Olha, para que se o destino é a morte, eu vou viver a minha vida no automático? Salomão, ele tem uma sabedoria aqui, irmãos, que vai além dele. Não é só a sabedoria dele que está sendo escrita aqui. Aqui tem muita influência, mas aqui é o Espírito Santo inspirando, revelando. Ele está dizendo, não, pare de pensar assim. Justamente porque você tem pouco tempo, que você deve aproveitar as coisas boas que Deus tem para lhe oferecer. Olha o otimismo de Salomão dos versículos 7 a 10. Aproveite. E o pessoal diz que Eclesiastes é um livro pessimista. Mas não, olha o que ele fala aqui. Isso é sabedoria divina. Isso é espiritualidade. Aproveitar as coisas boas que Deus lhe dá é espiritualidade. Muitas vezes as pessoas têm uma visão errada de espiritualidade. As pessoas acham que espiritualidade é privar o corpo, é se isolar do mundo, é viver no monastério, é voto de castidade, voto de silêncio, só tomar água e comer fruta e verdura. É isso que Deus ama, é isso que Deus se agrada. Não. A recomendação aqui é: se deleite nos prazeres simples e comuns que a vida te dá. E ele vai falar de coisas específicas. Ele vai falar aqui de 4, 5 coisas específicas. Veja o versículo 7. Vá, por isso que eu falei de comida no começo. Vá e coma com alegria o seu pão. Como eu disse, olha, comida é bom demais. Deus criou para ser assim. Deus fez para ser gostoso. Ele poderia ter, sei lá, criado uma massa com todos os nutrientes, uma massa neutra, uma gosma com todos os nutrientes, e aí você tinha que beber aquela gosma 3 vezes ao dia, pronto. Tá nutrido. Não. Deus é criativo. Deus, ele fez a comida com todas as suas texturas. Ele não quis assim diversidades de alimentos, de cores e de sabores. Para falar de comida, eu ia ficar o dia todinho aqui com vocês. Eu adoro comer. É maravilhoso. No versículo 7 ele ainda diz: beba com prazer o seu vinho. E são inúmeras bebidas deliciosas que nós temos. Deus poderia ter feito só água, né? Olha, água, pronto. É que nem o meu nutricionista. Ele diz: você só pode beber água. Eu digo: mas nem um suco? Não, nem suco. Suco de laranja sem açúcar? Não, só água. Você só bebe água. Nesse peso que você está, só água. 4,5 litros de água. É o que você pode. Está com fome, beba água. Deus não é assim, viu? Como o meu nutricionista. Salmo 104 fala que Deus deu o vinho para alegrar o nosso coração. E aqui não é suco de uva, não. Aqui é vinho mesmo, com álcool. Versículo 8. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Vista-se com o melhor que você tem. É interessante porque, como assim que sejam brancas as suas vestes? É porque na cultura de Israel, luto era preto e branco era festa, cores claras. Por que é que você veste cores claras no Ano Novo? Por causa da cultura de Israel, sabia disso? Você não sabe, mas você é influenciado por essa cultura. Então, sempre em festas eram cores claras e muita gente estava de branco. O que é que ele está dizendo? Quando você for para a festa, vista a sua melhor roupa. Bote a melhor roupa. Não fique esperando uma ocasião, não. Coloque logo, aproveite essa roupa cara, chique que você tem. E vá com ela para o culto. E vá com ela para a festa. O luto é panos de sacos e cinzas. A gente vê muito isso. Mas ele diz, na festa, coloque suas roupas brancas e se alegre. Coloque aquele chapéu que você gosta, ó. Que a sua esposa odeia. Mas é um chapéu redondo e grande, que você se acha lindo com ele. Deus está dizendo, coloque. Não deixa ele lá, não. Bote aquela roupa de time, linda, com aquela bermuda florida. E vá para a praia. Vá, se alegre. Não deixe para depois, não. E se for a camisa do Barcelona, aí você está lindo mesmo.
elegante. Aquela roupa de herói. Mariana não deixa. Ela tá no shopping andando com o Aquaman do lado dela. Ela não quer. Mas vá, se alegre. Aquele vestido que as mulheres não querem gastar, porque é muito caro, gaste. Use na primeira festa que você for. O seu marido vai lhe dar outro. Um mais caro ainda. É só você pedir que ele vai dar. Ele tem que dar. É a obrigação dele. Não se preocupe com isso. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Não sou eu, não. É a palavra de Deus. Que as suas vestes sejam sempre brancas. E que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aqui não era o óleo do rei para abençoar, como tem muito no Antigo Testamento. Aqui o óleo é no sentido de perfume. O óleo aqui, ele servia também muito como perfume para refrescar. Não pegue e leve no perfume. É isso que Salomão está dizendo. Pode usar, bote a sua melhor roupa, tome banho de perfume e se alegre no mundo que Deus lhe deu. Aproveite a vida com a mulher que Deus lhe deu. Olha o versículo 9. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Você tem que... Olha, ele está mandando você namorar aqui. Ele não está dizendo isso não? Você pode namorar. Maridos, agora é com vocês, especificamente. Assim como Paulo, ele vai colocar, né, a responsabilidade da gente prover amor. A responsabilidade de romantismo no relacionamento é do homem, não é da mulher. Ser romântico, prover amor, Mariana tá rindo ali, ó. Prover amor, certo? Isso é importantíssimo. Nós temos essa responsabilidade de buscar amor no relacionamento. Nós devemos ir atrás das nossas esposas. Não é para elas vir atrás da gente. Quando ela vem para trás da gente, isso tem que ser uma vergonha para a gente. Nós devemos valorizá-las. Nós devemos colocá-las no alto lugar do nosso coração. Ele está dizendo, olha, aproveite a comida, aproveite a bebida, aproveite o perfume e as roupas, aproveite a esposa. Olha o que ele diz no versículo 7. Faça isso, pois Deus já se agradou do que você fez. Antes de você comer, beber, ir para a festa e namorar com a sua esposa, Deus já aprovou. Ele pré-aprovou essas coisas. Deus já abençoou, Deus já aprovou. Augusto Nicodemos, ele lançou um livro agora recentemente, O Princípio de Tudo. É um livro desse tamanho e ele comenta só os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Ele vai dizer, olha, antes do pecado, no mandato cultural, Deus disse, aproveite o mundo todo, Adão. Você é o gerente do mundo. Você só não pode comer do fruto da árvore. É justamente o que ele faz. Só isso você não pode fazer. Mas o resto, vá nadar, nade daqui para a África, nade... Não, naquela época acho que era Pangeia, né? Não tinha isso, né? Mas nade e volte, tá tranquilo, você não vai morrer, não. Vá usufruir desse mundo. Deus não é contra a diversão, irmãos. Ele só quer que você entenda o lugar dessas coisas. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, olha, todas as coisas que Deus criou são boas, se usadas com ações de graças. Ou seja, isso não pode virar um excesso. Tem alguns países que é celebrado a ação de graças, né? Aqui também é celebrado, em novembro. Mas não tem uma força, por exemplo, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é feriado, e olha que lá eles não gostam muito de feriado não, né? Mas no dia de ação de graças é feriado. E eu acompanho algumas pessoas que moram lá, nos Estados Unidos, e em suas redes sociais em novembro, algumas fazem uma campanha de colocar uma foto de alguma coisa que elas são gratas durante todos os dias de novembro. E aí muitos colocam família, emprego, a casa que tem. Isso são coisas maravilhosas, mas tem pessoas que colocam coisas específicas. Por exemplo, eu já vi, obrigado, Senhor, pelo controle remoto. Interessante. Controle remoto. Eu sou grato, teve que botou assim uma furadeira, eu sou grato pelas ferramentas elétricas. Obrigado, Senhor. Tem um que botou assim, eu sou grato pelo focinho gelado do meu cachorro. Muito obrigado, Senhor.
Eu sou grato pela noite fria, que me dá vontade muitas vezes de preparar um chocolate quente. Muitas pessoas gostam. Eu sou grato por esse livro que eu li. E teve um que botou assim, esse era crente, ele disse assim, ó, eu sou grato por café forte. Aí, entre parênteses, não existe um pastor que pregue coisas tão difíceis e não aguente um café forte. Mandando, todo pastor tem que aguentar café forte. Vê? De quantas coisas nós podemos ser gratos, irmãos, no detalhe? Aqui, olha, eu sou grato pelo ar-condicionado. Tá tão quente, mas a gente tá no frio aqui, ó. Eu tô suando mais ou menos, né? Mas o ar-condicionado me ajuda bastante. Eu sou grato pelo data show, pelo computador, que a gente viu a letra aqui. Tantas coisas pequenas, são infinitas as coisas que Deus nos dá, que nós podemos ser gratos. E Ele fez para que a gente desfrute. Eu parei para pensar no controle remoto. Controle remoto é uma bênção, irmãos. Quem inventou o controle remoto, você não levanta. Você aperta o botão e aquilo que você quer acontece. E não só tem controle remoto de televisão, não. É controle remoto de tudo. Você fica em casa deitado, sem fazer nada. Só apertando o botão. Isso é uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E entenda, você quer achar um parâmetro para o que você está fazendo, se Deus está se agradando ou não, o segredo está na ação de graças. Olha, essa oração que eu estou fazendo agradecendo, será que Deus está ouvindo? Ou Ele não está? Esse é o parâmetro de que se você está fazendo aquilo que Deus se agrada mesmo. É na ação de graças. Por exemplo, obrigado Deus pela minha família. Será que Deus está ouvindo essa oração? Claro. Agora, obrigado a Deus por esse dinheiro que eu consegui, que eu peguei, mesmo roubando. Obrigado, Senhor. Porque eu estou conseguindo sustentar a minha família com esse dinheiro que é a base de corrupção. Mas eu peguei, eu consegui, obrigado. Será que Deus está ouvindo essa gratidão, essa ação de graças? Esse é o parâmetro. O que é que o mundo tem para te oferecer com esse tema? Tem aquele filme antigo, Sociedade dos Poetas Mortos, lembra? A base daquele filme, ele leva os alunos, né, da academia Welton, Robin Williams, ele leva os alunos e ele vê uma série de antigos alunos que já morreram daquela academia. E ele diz, olha, todas as ideias desses poetas, que eles estudam nos livros e que estudaram aqui, eles estão mortos. E essas ideias morreram com eles. Portanto, carpe diem. Essa é a lição do filme. Por mais bonito que ele seja e o final é emocionante, a lição é o que o mundo pode lhe oferecer. É o máximo que o mundo pode lhe oferecer. É uma expressão em latim de aproveite o dia. Carpe diem. E ele manda os alunos gritarem, né? Carpe diem, carpe diem. Muitas vezes, o mundo diz isso a você. A Bíblia também manda a gente aproveitar a vida. Mas não porque a vida vai acabar e nada mais vai acontecer. Porque a mesma Bíblia mostra pra gente algo superior. Paulo fala, olha, se ressurreição não aconteceu, carpe diem. Aí sim o mundo dá certo. Coma e beba, porque amanhã você vai morrer, acabou. O ensino bíblico é aproveite a vida. E depois da morte, deixa que Deus cuida de tudo. Agora é com Ele. Aproveite a comida, a bebida, a esposa e o perfume. Aproveite. O problema do pecado está na idolatria. O problema do pecado é você pegar essas coisas que são bênção de Deus e colocar como últimas. E colocar como superiores, colocar no lugar de Deus. Olha, comida facilmente pode se transformar em glutonaria. Paulo vai dizer lá em Filipenses, algumas que fazem da sua barriga o seu Deus. Bebida facilmente pode se tornar numa terrível embriaguez, a ponto de deixar homens violentos, a ponto de causar terríveis acidentes de trânsito e a ponto de você morrer por causa desse vício. Sexo, algo criado para o casamento, pode ser buscado fora das fronteiras lícitas. É sempre condenável fora do casamento. Mas dentro do casamento não tem limites. Se jogue. Se jogue. É para isso que Deus fez, para dentro do casamento. Lutero, ele comentando sobre essa passagem, ele vai dizer, Salomão, abre aspas, Salomão não está nos incentivando a viver uma vida desregrada,
como vivem as pessoas que não conhecem essas verdades. Isso seria derramar óleo sobre o fogo, Lutero vai dizer. Ele fala para pessoas piedosas que sentem a vergonha e os problemas desse mundo. Ele quer encorajar você a aproveitar as coisas boas que Deus deu. Fecha aspas. Então, para concluir, irmãos, olha o versículo 10, para a gente chegar a uma conclusão. Ele vai dizer, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando a gente lê isso aqui, a gente primeiramente pensa em trabalho, né? Olha, tudo que Deus colocar nas suas mãos, eita, o trabalho, as obrigações, faça-o com força. Não, ele está falando de diversão. Olha o bloco que ele está falando. Ele está falando sobre diversão. É claro que você deve dar o melhor no seu trabalho, dar o melhor nas suas obrigações, mas você deve dar o melhor na diversão também. Aproveitando a vida também. Ele está falando, ó, comida, coma com força, beba com força, se perfume com força. Aproveite a esposa e o casamento com força. Ele diz, vai e aproveita. Não caia nessa armadilha de eu vou me programar 10 anos e eu só vou trabalhar. Não vou focar na família, não vou focar na igreja, não vou focar em ninguém. Eu só vou trabalhar. E depois que eu conseguir isso que eu quero, você não sabe se existe depois. Você não sabe que se daqui a 10 anos você está vivo, se amanhã você está vivo. Você não sabe. Aproveite a vida, mas não carpendie. Aproveite a vida. Não deixe de sair depois do culto para comemorar com seus irmãos, para comer. Hoje à noite a gente vai fazer isso, comemorando os dias dos pais. Isso é maravilhoso. Não deixe de sair porque na segunda-feira você vai ter que acordar, não. Não se preocupe. Não é só na segunda-feira que você vai ter que acordar cedo, não. Na terça também. Na quarta também. Não vão faltar dias para você ter que acordar cedo. Não é só na segunda. Calma! Todos os dias você vai ter que acordar cedo. Isso é maravilhoso. Crente tem fama de comer muito, né? Crente come muito. Essa fama, ela é internacional. Amém! Nós comemos muito mesmo. Presbiteriano tem fama de beber muito, né? Presbiteriano tem essa fama. Amém! Nós bebemos mesmo, nós saboreamos todo tipo de bebida. Glória a Deus, porque Deus criou todo tipo de bebida. Deus poderia, depois do pecado, tirar todo o doce desse mundo, deixar só o amargo. Por causa do pecado agora, só o amargo. Ele seria justo em fazê-lo. Ele seria justo. Mas em sua misericórdia, Ele permitiu que a gente continuasse desfrutando o doce. Glória a Deus por isso. Não é só o controle remoto que é bom, não. O doce também é bom. E nós amamos comer. E ele faz a promessa, olha, Israel, eu vou tirar você da terra, do Egito, e eu vou levar você para uma terra que só tem comida amarga? Não, que tem leite e que tem mel. Quando Jesus vem, ele multiplica pão. Quando Jesus vem, ele multiplica peixe. Ele transforma água em Coca-Cola? Não. Ele transforma água em vinho. E olha, o vinho de Jesus, meus amigos, até eu beberia. Foi Jesus que transformou. Eu não gosto de vinho. Nenhum, seco, nada. Mas o vinho de Jesus eu beberia. Sabe por quê? Porque o vinho de Jesus é do bom. É o melhor. Foi Ele que fez. E a esposa? Jesus não tinha esposa. Ele não fez isso aqui. Essa é a melhor parte. Jesus veio preparar a sua esposa. Ele veio morrer pela sua esposa, pela sua amada esposa, e ele veio dar a vida por ela. Na Santa Ceia tem pão, tem vinho, e nela relembramos a sua morte. E no culto e na ceia, o Espírito Santo derrama o seu óleo, derrama o seu perfume, e nós somos lavados. E até quando nós faremos isso? Até quando chegar o dia em que nós nos vestiremos de branco? A nossa história termina numa festa de casamento aqui na terra, onde enfim seremos a noiva perfeita e sem mácula. E a alegria começa nessa vida. É isso que Deus está dizendo. O Evangelho muda tudo. O Evangelho muda como você vive o seu dia a dia. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã.
como vai ser o resto do seu mês, o resto do seu ano, mas eu sei quem controla a minha vida e após a minha vida, eu sei quem manda em tudo. A morte é certa, mas eu consigo ter alegria, porque eu sei o que vem depois da morte. O reverendo Emílio Garófalo, ele comentando esse versículo 10 no livro dele do Filtro Solar, ele vai dizer assim, abre aspas, às vezes ficamos perplexos com a maldade desse mundo, mas não deveria ser assim. Deveríamos ficar perplexos com a bondade desse mundo. Porque o mundo mesmo jaz o maligno, então o mal é normal. Ou seja, ninguém fica perplexo porque é amado pela esposa. Isso é normal. Mas vindo de um mundo onde o pecado reina, e consequentemente a maldade, deveríamos ficar surpresos porque pessoas nos amam. O normal seria ninguém nos amar. Por que Deus deixou o mundo na nossa administração depois do que nós fizemos contra Ele? Nós nos tornamos inimigos de Deus e Deus ainda colocou o mundo para nós administrarmos. Por que Ele não deixou na administração dos golfinhos? Afinal, eles são tão fofinhos. Por que Deus ainda deixou seus inimigos dominarem? Porque Ele ainda nos permite amar, ainda nos dá a capacidade de cuidarmos uns dos outros, porque Ele é longânimo, porque Ele é rico em misericórdia, Ele morreu por nós. E aqui nessa terra nós já temos os vislumbres da sua glória nos momentos bons que Ele nos oferece. Viva rumo à morte, porque na morte você vai voltar a viver. A verdade é que tudo vai acabar numa linda festa de casamento. Igual a um conto de fadas, mas ainda melhor. Quando acabar, vai começar de novo. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso